Este é o país mais pequeno da América continental. El Salvador, um pequeno território de apenas 21.041 quilômetros quadrados, é a prova viva de que o tamanho não importa. E isso não é tudo, porque por trás deste pequeno lugar se escondem grandes fenômenos que não existem em nenhum outro canto do planeta. Desde lagos que mudam de cor misteriosamente até praias de areia negra vulcânica. Hoje vamos revelar 25 verdades geográficas que te deixarão sem fôlego. Pronto para descobrir o que ninguém te contou? Torne-se membro do canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like para apoiar este conteúdo. Sem mais, vamos começar. Número 25. O teto que se veste de branco. Começamos esta viagem nas alturas, justo no limite onde o céu toca a terra, no famoso Cerro El Pital. Embora El Salvador seja um país tropical, onde o sol costuma ser o protagonista, este lugar desafia todas as regras. Com uma altura de 2.730 metros acima do nível do mar, as temperaturas podem descer tanto que o granizo às vezes cobre o solo de forma tão densa que parece neve real. De fato, no ano de 2004, uma tempestade foi tão intensa que os habitantes locais viram como o verde das montanhas desaparecia sob um manto branco que durou horas. É o único lugar do país onde você poderia chegar a sentir um frio de 6 degrees, enquanto o resto da nação sua sob o calor do trópico. Mas não vá embora. O seguinte dado é o melhor de todos. Número 24. O umbigo das três nações. Se alguma vez você quis ter o superpoder de estar em 3 lugares ao mesmo tempo, o Cerro Monte Cristo é seu destino. Existe um ponto exato chamado o Trifínio, onde as fronteiras de El Salvador, Guatemala e Honduras convergem em um abraço de pedra. Mas o mais impressionante não é só a fronteira política, mas sim que este lugar abriga uma floresta nebulosa que parece saída de um filme de fantasia. Aqui, a umidade é tão alta que as nuvens caminham entre as árvores de carvalho e pinho, criando um ecossistema único, onde o ar é o mais puro que você poderá respirar em toda a região. Número 23. Um nome com um peso espiritual único. Você sabia que dos quase 200 países que existem no mundo, este é o único que leva por nome o título direto de uma figura religiosa central? El Salvador foi batizado assim em honra a Jesus Cristo, sob o nome da província de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Com o tempo, o nome se encurtou, mas a carga simbólica permanece em cada mapa do mundo. É um detalhe geográfico e cultural que o distingue de qualquer outra nação nos 5 continentes. Incrível, verdade? Pois espere, o seguinte dado é ainda mais curioso. Número 22. A imensidão azul que você não vê no mapa. Muitas vezes vemos El Salvador como uma pequena faixa de terra, mas se olharmos para o oceano, a realidade é muito distinta. Este país tem uma zona econômica exclusiva no Pacífico que é quase 4 vezes maior que seu território terrestre. Estamos falando de uns 90.962 km de mar. Isto significa que, tecnicamente, El Salvador é um país majoritariamente marítimo, com uma riqueza submarina que supera em muito a extensão de seus campos e cidades. Número 21. O gigante que alimenta milhões. O rio Lempa não é só uma corrente de água, é a coluna vertebral da sobrevivência salvadorenha. Com um comprimento de 422 km, é o rio mais longo de toda a América Central que desemboca no Pacífico. O que poucos sabem é que sua bacia cobre quase 50% do território nacional. Sem este rio, El Salvador simplesmente se apagaria, já que suas represas hidrelétricas geram cerca de 40% da energia elétrica que ilumina as casas de milhões de pessoas.
E fique perto, porque o que vem a seguir sobre a arquitetura da natureza te deixará sem palavras. Número 20. Os órgãos de pedra de Sutitoto. Perto da cidade colonial de Sutitoto, existe uma maravilha chamada os Tércios. À primeira vista, parece uma cachoeira comum, mas ao se aproximar, você notará que a parede de rocha está formada por colunas hexagonais de basalto perfeitamente alinhadas. Não é obra de mãos humanas, mas sim o resultado da lava vulcânica que esfriou de maneira tão lenta e precisa que se fraturou nestas formas geométricas. É um fenômeno geológico similar à Calçada dos Gigantes na Irlanda, escondido em plena selva salvadorenha. Número 19. A fronteira líquida que nasceu do fogo. O lago de Guija, compartilhado com a Guatemala, tem uma origem violenta. Foi criado quando gigantescas corridas de lava de vulcões próximos bloquearam o leito dos rios, aprisionando a água em um vale fechado. O mais fascinante é que suas ilhas, como a de Teopipa, guardam petróglifos antigos que contam histórias de civilizações que viram nascer este lago há milhares de anos. É um arquivo histórico e geológico rodeado de água. E falando de água e vida, o que segue é um segredo das tartarugas que poucos conhecem. Número 18. O reino dos mangues e das tartarugas. Na Baía de Jiquilisco ocorre um milagre anual que poucos países no mundo podem se gabar de presenciar de forma tão íntima. Este labirinto de canais, ilhas e mangues não é só uma paisagem linda, mas sim representa o sítio de nidificação mais importante para a tartaruga Carey em todo o Pacífico Oriental, uma espécie que se encontra em perigo crítico de extinção. Quase metade das tartarugas desta espécie em toda a região escolhem estas costas salvadorenhas para pôr seus ovos, o que é um dado que deixa os cientistas sem fôlego. Ao contrário de outras tartarugas que buscam praias abertas e extensas, estas criaturas preferem a proteção dos estuários e das raízes dos mangues para deixar sua descendência, criando um santuário geográfico vital para a biodiversidade do planeta inteiro. Este ecossistema é tão especial que foi declarado sítio de importância internacional, funcionando como um pulmão verde que filtra a água e protege a costa da erosão, enquanto milhares de pequenas tartarugas iniciam sua viagem para o oceano infinito sob a sombra das florestas salgadas. Número 17. Um labirinto de 300 caminhos de água. Qualquer um pensaria que um país nascido do fogo e cheio de vulcões seria uma terra árida ou seca, mas El Salvador é, na realidade, uma hidromassagem natural surpreendente. Existem mais de 300 rios que cruzam o território nacional, tecendo uma rede de irrigação natural tão densa que permite que, mesmo nas zonas mais altas e escarpadas, a vida floresça com uma força imparável. Esta é uma das densidades fluviais mais altas de toda a região centro-americana, o que converte o país em um jardim verde perpétuo que sobrevive rodeado de crateras e cinza vulcânica. Cada um destes rios leva consigo minerais vitais que alimentam as terras agrícolas, assegurando que a nação sempre tenha água fluindo por suas veias, desde os pequenos riachos de montanha até as correntes mais caudalosas. Não nos detenhamos aqui. O que segue explica por que este país rompe todas as regras do Caribe. Número 16. A costa que olha só para um horizonte. Ao contrário de seus vizinhos centro-americanos, El Salvador é o único país da região que não tem costa no Mar do Caribe. Toda sua energia está voltada para o Oceano Pacífico. Esta particularidade geográfica moldou seu clima, sua cultura e sua economia de uma maneira distinta,
dando-lhe uma identidade de nação do Pacífico que se sente em cada uma de suas tradições e na força de suas marés. Mas prepare-se, porque o dado que segue te mostrará que o solo sob seus pés poderia estar fervendo agora mesmo. Número 15. O Yellowstone salvadorenho. Em Ahuachapán, a terra literalmente exala. Os ausoles são campos de poços de lama fervente e colunas de vapor que surgem do solo com uma força incrível. Este fenômeno geotérmico não é só uma atração turística, é uma fonte de energia limpa. El Salvador é um dos líderes mundiais no uso de calor vulcânico para gerar eletricidade, aproveitando o mesmo fogo que criou suas montanhas para fazer funcionar a tecnologia moderna. E aguente que o seguinte vulcão costumava ser o melhor amigo dos marinheiros. Número 14. O farol que nunca dormia. Durante quase 200 anos, o vulcão de Izalco foi conhecido como o Farol do Pacífico. Desde seu nascimento em 1770, se manteve em erupção constante, lançando lava e rochas incandescentes que eram visíveis dos barcos a quilômetros de distância no oceano. Foi um guia natural para os navegantes até 1966. Imagine um vulcão tão ativo que servia como ponto de referência para o comércio mundial. Número 13. Um recife escondido no Pacífico. Embora o Caribe seja famoso por seus corais, El Salvador tem seu próprio tesouro sob a água nos Cóbanos. É um recife de coral em uma zona de rochas vulcânicas, algo extremamente raro nesta parte do mundo. Este ecossistema marinho protegido abriga centenas de espécies de peixes e é um lembrete de que a vida encontra formas de prosperar mesmo nas condições mais agitadas do oceano. E da paz do Recife passamos ao movimento constante da capital. Número 12. A cidade das redes. San Salvador, a capital, se assenta em uma zona conhecida como o Vale das Redes. Este nome não se deve a que as pessoas descansem muito, mas sim a que a terra se move constantemente. É uma das cidades com maior atividade sísmica do mundo, devido à sua localização sobre falhas geológicas locais e sua proximidade aos vulcões. A geografia aqui é dinâmica e obrigou a cidade a se reconstruir uma e outra vez ao longo dos séculos. Número 11. A sombra do Boquerón. Poucas cidades no mundo podem dizer que têm uma cratera vulcânica massiva a só uns quilômetros de seu centro financeiro. O Boquerón se eleva sobre San Salvador de tal forma que, se ocorresse uma erupção, a capital estaria na linha frontal de fogo. É uma convivência fascinante e aterradora entre a modernidade urbana e a força bruta da geologia. Mas se de vulcões falamos, o seguinte lago vai te deixar hipnotizado. Número 10. O mistério do lago que muda de cor. O lago de Coatepec é uma joia em uma cratera vulcânica, mas tem um segredo que desconsidera os cientistas. A cada certo tempo, suas águas de cor azul profundo se transformam em um turquesa brilhante, quase fosforescente. Acredita-se que isto se deve à proliferação de algas ou a mudanças nos minerais que emanam do fundo vulcânico. É como se a paisagem se pintasse a si mesma para lembrar que continua viva. Número 9. O solo que lembra Pompeia. Joia de Serém é o único lugar no mundo onde você pode ver como era a vida cotidiana dos maias há 1400 anos. Não é uma cidade de templos e reis, mas sim de gente comum cujas casas foram enterradas por camadas de cinza do vulcão Loma Caldera. A cinza conservou tudo, desde os grãos de milho nas panelas até as marcas dos dedos no barro. É uma cápsula do tempo geográfica sem igual.
E se você acha que isso foi uma grande erupção, espere para ver até onde chegou a cinza deste país. Número 8. Cinza salvadorenha nos polos. Este dado te fará dimensionar a força descomunal desta terra e como um evento na América Central pode mudar o destino do mundo inteiro. Cientistas e investigadores do clima encontraram restos microscópicos de cinza vulcânica conhecidos como criptotefra, pertencentes ao vulcão Ilopango, nas camadas de gelo mais profundas da Groenlândia e da Antártida. Isto significa que a erupção conhecida como Terra Branca Jovem foi tão massiva e violenta que as partículas de rocha pulverizada viajaram pela estratosfera a mais de 10.000 quilômetros de distância, criando uma nuvem global que bloqueou a luz solar e afetou o clima de todo o planeta durante anos. É fascinante pensar que El Salvador, embora geograficamente pequeno, deixou sua marca física e química nos confins mais remotos e congelados do planeta Terra, lembrando-nos de que os vulcões não conhecem fronteiras. Os núcleos de gelo revelam que este evento foi um dos maiores do Holoceno, provocando invernos vulcânicos que alteraram as colheitas e o curso de civilizações antigas em lugares tão distantes como Europa e Ásia. Número 7. O arquipélago do Golfo de Fonseca. No extremo oriental do país, onde o mapa parece se desmanchar no oceano, El Salvador possui um conjunto de ilhas vulcânicas no Golfo de Fonseca, que parecem tiradas de um antigo mapa de piratas e exploradores. Ilhas como Meanguera, Meanguerita e a Ilha do Tigre são, na realidade, os cumes de vulcões submersos que emergem do leito marinho. A geografia nesta zona é um verdadeiro quebra-cabeça de soberania, história e beleza natural indomável, onde a água salgada se encontra com montanhas verdes que nascem diretamente das profundidades do Pacífico. Estas ilhas foram testemunhas de batalhas, refúgio de corsários e hoje são santuários de vida selvagem, onde as aves marinhas nidificam nos penhascos de pedra vulcânica. Explorar este arquipélago é como viajar atrás no tempo, descobrindo enseadas escondidas e formações rochosas que foram moldadas por erupções submarinas há milhões de anos. E me diga, você já viu alguma vez uma praia negra como a noite? Atento, este dado que segue você não pode perder. Número 6. A terra das praias de obsidiana. Quase todas as praias de El Salvador têm areia negra ou cinza escuro. Isto se deve a que a erosão das rochas vulcânicas ao longo de milhares de anos triturou o basalto e a obsidiana. Caminhar pelo El Tunco ou El Zonte não é só ir à praia. É caminhar sobre os restos pulverizados de antigas erupções que o mar moldou com paciência infinita. Número 5. O vale que engole a chuva. O Vale de Zapotitã é uma das zonas mais férteis da América Central devido à acumulação de sedimentos vulcânicos. É um graben, ou fossa tectônica, que atua como um gigantesco reservatório natural sob o solo. Aqui a agricultura é tão produtiva que se diz que se você semeia uma pedra, nasce uma árvore. É o presente da fertilidade que os vulcões deixaram após sua fúria. Não vá embora ainda. O dado que segue é surpreendente. Número 4. A Cordilheira do Café. A Cordilheira Apaneca e Ilamatepec não é simplesmente uma cadeia de montanhas que adorna o horizonte. É uma verdadeira fábrica natural de sabor e uma das joias geográficas mais valiosas do país. Graças à altitude perfeita que alcançam seus cumes e aos solos profundamente enriquecidos com cinza vulcânica jovem e rica em minerais, neste lugar se produz um dos melhores cafés de todo o planeta. Os vulcões não só dão forma ao relevo abrupto e lindo da paisagem, mas sim, literalmente, injetam caráter e notas complexas à bebida
que El Salvador exporta com orgulho aos mercados mais exigentes de todos os cantos da Terra. Este ecossistema único, conhecido como floresta cafeeira, funciona como um pulmão que captura carbono e protege a biodiversidade, permitindo que variedades de grão de alta qualidade desenvolvam uma doçura e acidez que só o fogo da terra pode outorgar. É fascinante compreender que cada xícara deste café leva consigo a história geológica de erupções passadas que, em lugar de destruir, prepararam o solo para dar vida a uma indústria que sustenta milhares de famílias salvadorenhas. Número 3. Uma nação que cabe em um lago estadunidense. Para entender realmente o quão compacto e assombrosamente pequeno que é este país na escala global, basta fazer uma comparação geográfica que parece impossível de acreditar. El Salvador inteiro, com todas suas cidades, montanhas e vales, caberia comodamente dentro do lago Michigan dos Estados Unidos, e ainda sobraria uma quantidade considerável de espaço aos lados. É incrível e quase surreal pensar que em um espaço tão sumamente reduzido se concentrem mais de 20 vulcões principais, centenas de rios caudalosos e uma diversidade de microclimas tão extrema que vão desde o calor sufocante e tropical da costa do Pacífico até o frio glacial das montanhas mais altas. Esta densidade de maravilhas geográficas converte El Salvador em um laboratório natural único no mundo, onde em apenas 2 horas de viagem você pode passar de um ecossistema de mangue a uma floresta nebulosa. Nenhum outro lugar no continente consegue empacotar tanta atividade geológica e tanta variedade biológica em tão poucos quilômetros quadrados, o que o torna um destino onde cada metro de terra tem uma história poderosa para contar. Fantástico, certo? Mas o dado que vem é pura ficção científica real. Número 2. O pulso da zona de subducção. Sob as águas azuis e profundas do Pacífico salvadorenho, ocorre um fenômeno invisível, mas colossal. A placa de Cocos está afundando de forma imparável sob a placa do Caribe. Este processo geológico, conhecido como subducção, é o verdadeiro motor que cria os vulcões e os terremotos que moldaram a identidade do país. Mas também é o que esculpiu as fossas oceânicas mais profundas e misteriosas de toda a região centro-americana. El Salvador está sentado literalmente na primeira fila de uma das zonas de maior choque tectônico do mundo, um lugar onde a crosta terrestre se recicla e gera pressões tão inimagináveis que desafiam nossa compreensão. Isto converte o território em um laboratório vivo para a geologia moderna, onde cientistas de todas as nações chegam para estudar como o movimento destas placas massivas influencia não só no relevo local, mas sim na estabilidade de toda a placa continental. É uma dança de forças titânicas que ocorre a quilômetros de profundidade, onde o atrito das rochas gera o calor suficiente para fundir o magma, que eventualmente alimentará os gigantes de fogo da superfície. E agora sim, prepare-se para o dado mais aterrador e fascinante de toda a lista. Número 1. O supervulcão que escureceu o mundo. O dado mais alucinante é que o atual lago de Ilopango, com sua superfície serena e pacífica, é na realidade a caldeira de um supervulcão que protagonizou uma das erupções mais catastróficas e violentas de toda a história humana no ano 431 d.C. A explosão foi de tal magnitude e ferocidade que aniquilou instantaneamente toda a civilização em centenas de quilômetros ao redor, cobrindo de cinza e morte os antigos assentamentos maias e obrigando a um êxodo massivo que mudou o rumo da história pré-hispânica.
A coluna de fogo e escombros alcançou alturas estratosféricas, expulsando tanta matéria vulcânica que as partículas em suspensão mudaram a cor do céu em todo o hemisfério norte e provocaram um resfriamento global que durou anos. Hoje em dia, este lugar é um lago tranquilo de grande beleza, onde as pessoas nadam, praticam esportes aquáticos e pescam, sem suspeitar que sob essas águas azuis e cristalinas descansa o gigante mais poderoso de toda a geografia centro-americana. Um monstro adormecido que uma vez teve a força suficiente para escurecer o sol e deixar sua marca eterna nos núcleos de gelo dos polos. É o lembrete definitivo de que em El Salvador a beleza e o poder destrutivo da natureza caminham sempre de mãos dadas, criando uma paisagem que é tão majestosa quanto imprevisível. É assombroso pensar como tanta força da natureza pode se concentrar em um território tão pequeno. El Salvador é, sem dúvida, uma terra de contrastes, onde a vida floresce sobre as marcas do fogo. Se estes dados te surpreenderam, nos deixe saber nos comentários qual deles te deixou mais impactado. Quero te ler e certifique-se de estar inscrito. Ative esse sininho e deixe seu like para que não perca o que vem. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo.